Olá, Thiago Alves aqui, tudo bem? Hoje eu tô aqui na minha casa de novo, esse friozinho de Curitiba, um dia lindo, mas bastante frio. E esse frio me fez lembrar uma experiência, duas experiências que eu tive morando fora do país, foram experiências muito engrandecedoras, experiências que agregaram muito na minha vida, trouxeram muitas coisas positivas e algumas lições. E é isso que eu vou compartilhar hoje com você. As lições que eu aprendi morando fora do país. Fica ligado que o vídeo está muito legal. Roda a vinheta. Olá, Thiago Alves aqui. Como eu falei hoje, eu vou falar sobre duas experiências que eu tive morando fora do país e as lições que eu aprendi com essas experiências. Mas antes eu queria pedir para você deixar o seu comentário, compartilhar, curtir, ativa aí a notificação, se inscreva no canal, porque tem conteúdos toda semana, tem bastante conteúdo, bastante coisas que você pode usar e deve utilizar no dia a dia do seu negócio, do seu estúdio de Pilates. Então vamos lá. Eu tive duas oportunidades, por duas oportunidades eu pude morar fora do país. A primeira foi em 98, quando eu morei, né, nos Estados Unidos, mais precisamente em Michigan, que é bem lá no norte dos Estados Unidos, fronteira com o Canadá, uma região muito fria, região dos Grandes Lagos dos Estados Unidos. E a segunda oportunidade foi quando eu morei em Londres, foi em 2002. Eu vou compartilhar hoje um pouco dessa experiência e alguns aprendizados que eu trouxe para minha vida, que eu utilizo no dia a dia, no dia a dia do meu negócio, no dia a dia da nossa empresa, são aprendizados que eu trouxe para minha vida. Então, como eu falei, a primeira experiência que eu tive foi nos Estados Unidos. O ano foi 1998. Eu fui para lá, eu tinha 18 para 19 anos e foi uma experiência muito marcante na minha vida, porque na época eu já não morava mais com minha mãe. Eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 16 anos. Morava com a minha irmã na época, a gente morava, trabalhava, enfim, entrei na faculdade já com 17 anos. O fato é que eu não morava mais com a minha mãe. E eu fazia estágio no BESC, na época, no Banco do Estado de Santa Catarina. E eu lembro que minha mãe me ligou na agência, a gente conversava, ela me ligou na agência falando que precisava quitar o apartamento que ela morava com o ex-marido dela, da época. E eu fiquei intrigado, falei, não, mãe, que a gente vai quitar o apartamento, né? O que está acontecendo? Eu falei, nós vamos morar nos Estados Unidos, nós vamos mudar para lá, morar nos Estados Unidos, vamos junto? Assim, ela me perguntou. E eu prontamente respondi que sim, sem pensar muito. Eu estava no terceiro período da faculdade, fazendo estágio no banco, morava já sozinho, já não morava mais com minha irmã, já estava num apartamento sozinho. Tinha uma namorada na época, mas larguei tudo e fui para os Estados Unidos e fui porque entendia que precisava aprender inglês. Era algo que realmente me faltava, me fazia muita falta no meu estudo, no meu dia a dia da faculdade, enfim, eu entendia que profissionalmente era algo muito importante que eu precisaria em algum momento ter o inglês. E por isso tomei a decisão de ir. E aí foi a primeira lição que eu tive, que às vezes a gente precisa dar um passo para trás, às vezes, para conseguir um objetivo. Por que eu digo dar um passo para trás? Porque eu já, de certa forma, aos 17 anos, na época eu acho que eu já estava até com 18, que eu completei, eu acho que, provavelmente estava com 18 anos na época. Eu já morava sozinho, já tinha um apartamento, já tinha uma independência, ganhava meu dinheiro. Então eu tinha uma liberdade de fazer o que eu quisesse, ir e vir, sem dar muita satisfação para ninguém. E eu tive que voltar a morar com a minha mãe, voltar a morar com meu ex-padrasto, né, o ex-marido dela. E isso foi muito marcante, porque de certa forma eu voltei a ter que dar satisfação, voltei a ter que dividir coisas com alguém, enfim, ter que dar uma satisfação mesmo, né, de onde está indo, o que está fazendo, enfim, e compartilhar o mesmo teto de volta com minha mãe. A separação minha, quando eu saí de casa, não foi tão fácil, foi algo um pouco complicado e talvez tinha um pouco ainda dessa mágoa envolvida. O fato é que foi um passo para trás, foi algo que eu tive que
que aceitar e com muita, talvez, com muito amor, entender que era para um bem maior. Eu me dediquei muito, estudei muito inglês. Eu lembro que eu tinha um caderno que eu anotava todas as palavras, pelo menos 3 palavras novas que eu aprendia por dia. E eu tinha um caderno, o caderno era grande, eu preenchia aquele caderno, eu estudava muito, via TV, via filme. Eu fui muito focado em aprender inglês. E o fato é que eu aprendi, e foi uma experiência muito engrandecedora. Eu fiz high school, fiz o terceiro ano de high school, senior year, né? Não sei se é o terceiro, mas como se fosse o terceirão aqui, o último ano da escola no Brasil. E eu fui senior lá, e foi uma experiência muito legal, porque lá a escola é daquele jeito que a gente vê em filmes, né? Tem as mesas dos jogadores de futebol, os cheerleader, tem os nerds, tem os, enfim. E, e eu, de certa forma, criei uma. Eu fiquei famoso na escola porque eu jogava bola à época. Nunca fui nenhum craque de futebol, mas na minha época, com 18, 19 anos, jogava razoavelmente bem. E lá atrás, há alguns anos atrás, o futebol nem era tão famoso, tão desenvolvido nos Estados Unidos, então eu realmente me destacava e logo, logo fiquei muito conhecido na escola e foi muito bacana isso, porque eu fiz muita amizade, consegui me socializar bem, o que me facilitou bastante no idioma. E a questão do idioma foi a segunda lição que eu aprendi lá, que foi uma lição que me marcou muito, que eu acho que é algo que se fala muito hoje em dia. A gente fala muito sobre a comunicação, a importância da comunicação. Peter Drucker fala que 60% dos problemas das empresas ocorrem por falhas na comunicação. E lá eu percebi que como a comunicação ela é muito mais ampla e muito maior do que a simples fala. E a questão da comunicação ficou muito latente para mim. Existe aquela métrica que diz que é 7, 38, 55, que 7% é o que você fala, 38% é como você fala e 55% é todo o resto. Isso ficou muito claro e evidente para mim nessa minha experiência lá, porque eu não falava inglês. Eu, eu aprendi, eu entendi um pouco, sempre tive facilidade, nunca tive muita dificuldade para aprender. Modéstia à parte, sempre fui um cara que aprende rápido, sempre gostei de estudar, nunca tive problema com isso. Então eu sabia um pouco já do inglês, entendia um pouco, mas não falava nada. E eu tinha que me virar, era expressão corporal o tempo todo. E ali eu percebi que a comunicação é muito mais ampla. E você pode, e sim, se comunicar sem falar o idioma. Se você chegar num lugar e fizer o que quer dizer? As pessoas vão saber que você quer comer, as pessoas vão saber que você está com fome. Então a expressão corporal, a body language, né, a linguagem corporal, ela conta muito. E ela tem um peso muito grande na comunicação. Eu aprendi isso na prática. Tive que me virar, fui fazendo, fui me virando e foi muito legal. Com o tempo fui pegando, fui aprendendo e aprendi bem o inglês, mas o fato é que no começo eu tive essa grande barreira e foi muito, muito interessante, porque eu tinha que me virar e tinha que falar, falava errado e não estava nem aí, as pessoas entendiam, as pessoas me ajudavam. Então isso foi uma experiência engrandecedora para mim entender que a comunicação, como a gente vê, ela é composta de muito mais coisas do que somente a fala. Isso a gente traz para o nosso dia a dia, como você se comunica no seu negócio, como você se comunica na sua empresa, no seu estúdio de Pilates, a forma como você se põe, a forma como você se comporta, a sua postura mediante os seus clientes, a sua postura mediante os seus colaboradores, a sua postura mediante a vida, isso tudo comunica muito. Então não é só a tua fala, não é só o que você fala, não é só o teu comando, não é só o teu tom de voz, que também é 38%, mas todo o resto. Isso é uma ficha que caiu para mim, que eu aprendi na prática do dia a dia. E morando lá nos Estados Unidos, como eu falei, eu acabei, de certa forma, ficando famoso na escola. Todo mundo sabia que eu era brasileiro. O Brasil não era tão conhecido assim como é hoje, assim, internacionalmente. Eu posso dizer que, lógico, as pessoas conheciam o Brasil, mas muitas pessoas tinham alguma uma ideia de que o Brasil era a Amazônia, era uma selva. Eu até fazia uma brincadeira com um cara, não me lembro o nome dele, mas eu falava que eu morava num triplex, que era um triplex, uma árvore, enfim. E essa foi uma outra ficha de campo para mim, que me marcou muito, foi que diversas situações, quando eu me apresentava como brasileiro, os americanos tinham 3 referências principais sobre o Brasil.
Primeiro era o Pelé, futebol, Pelé, sem sombra de dúvida, eles conheciam, apesar do futebol não era tão popular nos Estados Unidos, todo mundo conhece futebol, sabia qual que era o soccer, né? Eles tinham, principalmente as mulheres, o jogo sempre tiveram uma cultura. Então eles sabiam o que era o soccer, o que era o Pelé, sabiam da Copa do Mundo. Inclusive foi uma experiência bem marcante para mim, porque foi no ano de 98 que eu fui para lá e eu assisti a final da Copa com um bar onde tinham diversos franceses e foi muito triste, um episódio que me marcou muito, mas enfim. Os americanos conheciam o Brasil pelo futebol, era a primeira coisa que eles conheciam o Brasil. Conheciam o Brasil pelo Sepultura, que era a banda, né? Banda Sepultura, uma banda de thrash metal, heavy metal. Inclusive, eu sempre gostei muito. Assisti um show do Sepultura lá nos Estados Unidos, uma banda que eu sempre gostei muito. E a família Grace. Eram as três coisas que eles conheciam: Jiu-Jitsu, família Grace, Sepultura e o Pelé. E essa foi outra ficha que eu caí. Porque isso foi muito, muito legal, assim, foi muito louco na minha cabeça. Pensar, pô, o meu país é reconhecido pelo esporte e pela música. Eu falei, nossa, o que que leva as pessoas conhecerem e ter uma referência de um país por isso? E aquilo que a gente fala é a autoridade. Essas três pessoas, esses três, ou seja, a família Grace, o futebol, Pelé e a banda Sepultura, eles eram autoridades nas suas áreas. Né? A Sepultura foi uma das maiores bandas do mundo e era uma banda brasileira, cantava em português, enfim. A família Grace, sem sombra de dúvida, mudou a forma como o jiu-jitsu é conhecido mundialmente. E Pelé foi o maior de todos, foi o rei dos reis, aí, o atleta do século. Então a gente percebe que a autoridade ela é muito importante, ela traz notoriedade, ela faz com que você fique conhecido, a ponto de que uma nação seja reconhecida através do teu trabalho, através da tua proficiência, através da tua habilidade. Então isso é muito legal, é uma outra lição. E a dica e a ficha que cai é até onde você está trabalhando isso, com que intensidade você tem trabalhado na sua autoridade. Você é reconhecido, você é reconhecida como uma autoridade no que você faz e o quanto você busca isso. Acredite, a autoridade é um gatilho mental, a gente fala sobre isso. Se você quiser procurar, tem vídeos aí no canal falando sobre gatilhos mentais. Mas a autoridade é um gatilho mental poderosíssimo. E ela com certeza te ajuda a se vender, a perpetuar o teu negócio, a cumprir mais facilmente com o teu propósito e a ser reconhecido no meio como alguém relevante dentro daquilo que você faz. Então a autoridade é fortíssimo, sem sombra de dúvida, um dos gatilhos mais poderosos e é com certeza algo que traz benefícios gigantescos para você, pode trazer benefícios gigantescos para você e para o seu negócio. Então tem que ficar esperto com isso. E a pergunta que eu deixo para você é: quanto você tem trabalhado na sua autoridade? E como eu falei, eu jogava bola na escola, eu era do time lá da escola, do time do meu colégio, e isso foi uma outra coisa muito interessante que aconteceu, que foi uma lição que me marcou bastante, porque lá nos Estados Unidos, você, teoricamente, pelo menos na época que eu morava lá, você pode estudar na escola que é perto de onde você mora. Eu morava em Lansing, Lansing é a capital de Michigan, e eu morava lá num bairro lá de Lansing. E o que aconteceu? O ex-marido da minha mãe, à época, conheceu uns brasileiros, não me lembro nem como que eles se conheceram, mas o fato é que eles se conheceram e tal, e ele marcou de jogar um futebol e a gente foi jogar futebol com esse brasileiro e com alguns americanos. Isso era numa cidade chamada Williamston, que é uma cidade perto de Lansing, não lembro nem sei quantas milhas é de lá, mas não era em Lansing, era perto de Lansing. A gente foi jogar bola um dia, tal, fim de semana, e eu joguei e tal, joguei com eles viram tal, gostaram de mim e me chamaram para jogar na escola. E eu jogando pela escola, eu poderia estudar numa escola num município diferente da onde eu morava. E foi isso que aconteceu. Graças a isso, eu fui para lá para jogar pela escola e pude estudar nessa escola que não era onde eu morava. E aí o fato mais interessante é que era longe, não era perto, eu tinha que me deslocar e eu não tinha como fazer isso. E foi então que esse cara, esse brasileiro que morava lá, que esse ex-marido da minha mãe conheceu, chamava Pinho, se eu não me engano. E foi aí que aconteceu uma coisa muito louca. Ele tinha um carro, um Corolla velho,
lá na garagem. Ele trabalhava até na GM, se eu não me engano, como mecânico, eu acho. E ele me ofereceu aquele carro, ele me emprestou o carro para eu poder utilizar, para eu poder ir viajar e jogar pela escola, enfim. E o fato é que eu fiquei com aquele carro, utilizei o carro dele por um período, todo o período que eu tive lá. E era o meu carro, você podia ir e voltar, e eu tinha um carro, o cara me emprestou um carro. E foi uma outra lição que eu aprendi, que já desde cedo, que é a rede de contatos, você ter network, você fazer network, você conhecer pessoas, isso pode e sempre vai te ajudar. A minha intenção nunca foi essa, eu fui lá só sem pretensão nenhuma para jogar futebol, eles gostaram de mim, ele era um cara muito envolvido lá com a escola, com a comunidade local, e ele se quis prontamente me ajudar, que eu fosse jogar na escola, e com isso ele disponibilizou tudo isso e fez toda essa essa frente, né, que a gente chama, fez toda essa função de me disponibilizar o carro. E por todo o período que eu tive lá, que eu morei lá, eu tinha um Corolla antigo. Foi o meu primeiro carro, foi lá que eu tirei minha carteira de motorista, também carteira de motorista tinha, minha carteira de motorista eu tirei lá. Então foi graças a esse contato, foi graças a esse network, foi graças a essa bondade dele, no caso, que eu pude ter essa experiência e estudar numa escola menor, que é uma escola até mais, até melhor das pessoas se conhecerem, enfim. Então, graças a isso, graças a esse contato, eu conheci uma pessoa e a pessoa simplesmente disponibilizar me ajudar e eu aceitei a ajuda, enfim, graças a isso eu consegui ter essa experiência, me ajudou muito na minha experiência no tempo que eu fiquei lá. Então, o aprendizado que eu tive, que eu tenho, que eu deixo, é que você deve valorizar muito a sua rede de contato, deve valorizar muito o seu network, deve trabalhar muito nisso, conhecer pessoas boas, conhecer pessoas certas, ficar rodeado de pessoas que agreguem a sua vida, pessoas que tragam coisas positivas, não for nem coisa material, não é nem o caso, foi mais da bondade, da coisa boa, da positividade, enfim, é isso que eu acho que a gente precisa buscar, e a gente precisa procurar pessoas que tragam coisas positivas para nós, que nos ajudem a crescer, nos ajudem a evoluir, que nos ajudem a nos tornarmos pessoas melhores. Evidentemente, nesse caso, o bem material, ele me disponibilizar o carro, foi algo que realmente ajudou, né? E sem sombra de dúvida, mas não é só isso, o suporte, o apoio, a boa vontade. Então, precisamos nos rodear de pessoas assim, procurar pessoas que estejam nessa mesma onda que a gente, nessa mesma positividade, enfim, com os mesmos objetivos e buscando as mesmas coisas. Então, se rodear de pessoas boas, pessoas que te ajudem, que te agreguem, é, sem sombra de dúvida, é algo que vai potencializar não só o seu negócio, como a sua vida. E a última lição que eu tirei dessa minha experiência nos Estados Unidos, que foi, como eu falei, de 98 a 99, foi uma experiência muito marcante, a forma como aconteceu. Foi muito marcante para mim. Em duas oportunidades, como eu falei agora há pouco, eu tinha um carro lá. Em duas oportunidades eu fui parado pela polícia. E uma delas eu levei uma multa. E isso foi muito marcante para mim. A primeira eu estava à noite, eu acho que tinha saído de um jogo de futebol também, ou estava saindo da casa dos amigos, estava voltando para casa, parei no Taco Bell. E eu peguei um Taco Bell para mim, para minha mãe, até na época, e estava comendo, estava dirigindo, comendo e tal, e eu sei que daqui a pouco veio dois holofotes assim no meu carro, e a polícia girou flex, não sei o que, eu encostei, eu sabia mais ou menos o procedimento de ficar com a mão no volante e tal, fiquei parado, o guarda veio, desceu, e já me abordou e falou assim, o que que foi? Era Halloween ainda, era véspera de Halloween. Isso foi um detalhe importante. E eu falei, não, tá tudo bem. Daí ele falou, não, mas o que que aconteceu? Você tava bebendo? O que que tá rolando? Eu falei, não, não tô bebendo, tô comendo e tal. Ele falou, mas por que que o carro tá balançando? Enfim, eu acho que no momento eu tava comendo e dirigindo ao mesmo tempo. E talvez com isso eu tenha, no momento de comer e dirigir, o carro, eu tenha dado uma balançada no carro, como era a véspera de Halloween, que é um feriado lá, onde realmente o pessoal acaba às vezes se exaltando aí na bebida, no consumo do álcool. O guarda achou que eu estava bebendo e tal, e me botou, mas ele olhou, acho que ele percebeu que realmente estava comendo, ele viu que não tinha nada, que eu estava até com a roupa do jogo, saído do jogo e tal, e aí ele me dispensou tal, me chamou a atenção. E aí a outra vez que aconteceu, foi a lição mais importante que eu tive, foi quando eu estava sendo realmente num jogo lá de Society que a gente jogava.
e ele tinha uma subidinha e tinha uma placa de parar. Eu fui, já vi que não tava ninguém e saí. Não deu, sei lá, 200, 300 metros, a polícia veio, brigou e me fez parar. E eu falei, nossa, o que que aconteceu? Não fiz nada de errado. Ela veio e me deu uma multa. Eu falei, mas o que que eu fiz? Não fiz nada. Ela falou, não, mas ela falou, não, tinha uma placa de parar. Eu falei, não, mas eu fui, parei, eu vi que não tava vindo ninguém e saiu. Eu falei, não, você não parou. A placa diz parar. Essa foi a lição que eu aprendi. Que a gente tem que se atentar às regras e aos detalhes, não só no caso do local onde eu estava, mas do que a gente está buscando. Por quê? Porque lá no Pará você tem que parar. Aqui a gente no Brasil, a gente vai indo devagarzinho, vê se não tem ninguém, tu continua indo. Ah não, eu tinha que parar, eu não parei. Por isso eu recebi uma multa. Então, às vezes, a gente tem que ficar atento de acordo com as regras que o jogo que a gente está jogando exige de nós. Então, a gente tem que se atentar muito a isso. A gente entender que cada situação tem os procedimentos, a gente deve respeitar e deve entender as regras. Essa mensagem que eu quero deixar. Você precisa entender como funciona a regra daquilo que você está fazendo, como que são os procedimentos e entender o que você precisa fazer e não deduzir ou fazer da mesma forma que você tem feito ou fazer do jeito que você acha que é melhor. Não, às vezes a forma como você tem feito, a forma como você acha que é melhor, não é a forma que é a forma correta e é a forma certa que você precisa fazer para atingir algum resultado. Então essa última dica que eu aprendi que foi muito relevante para mim na minha experiência nos Estados Unidos. E agora eu vou falar para vocês sobre a minha experiência quando eu morei em Londres. A minha segunda experiência no exterior foi quando eu morei em Londres. Morei em Londres de 2002 a 2003. Morei 9 meses em Londres, depois 3 meses na Itália. E a experiência de Londres foi um pouco parecida e bem diferente com a experiência dos Estados Unidos. Parecida por quê? Porque também eu fui, era um ano de Copa, só que nesse caso o Brasil tinha ganhado, 98 o Brasil tinha perdido, 2002 o Brasil tinha ganhado. Eu tinha uma namorada na época diferente da outra, que essa namorada tinha ido para Londres. E eu acabei indo também, porque ela tinha ido, enfim. Eu fiquei 6 meses, ela foi, eu fiquei 6 meses no Brasil, terminei minha faculdade, concluí a faculdade e fui para morar em Londres. E era muito parecida por quê? Porque eu também tinha já a minha liberdade, eu tinha 2 empregos na época, dava aula de inglês, já dava aula de inglês, tinha vontade de falar inglês, dava aula de inglês e trabalhava com eventos, com projeção de eventos. No final, eu ganhava bem, tinha um salário legal, uma condição, tinha meu apartamento, estava estabilizado e fui para morar em Londres. Chegando em Londres, eu fui morar numa casa, dividi casa, era uma casa que tinha um banheiro e tinha uma cozinha, e a gente chegou a ter 11 pessoas nessa casa. A casa tinha uns 4 quartos ou 5 e mais uma sala que tinha uma pessoa que usava de quarto, enfim. Então, a gente chegou a ter 11 pessoas morando nessa casa com um banheiro e uma cozinha. Então, foi uma experiência muito interessante e muito desafiadora para mim, porque de certa forma eu acabei com toda a liberdade que eu tinha e tive que voltar, dividir casa, apartamento, enfim. E a experiência em Londres foi engrandecedora, foi realmente uma experiência de bastante aprendizado, porque primeiro eu tive que dar esse passo para trás, como eu falei, tive que me voltar e conviver com outras pessoas, enfim. O que também era positivo, a gente conhecer pessoas, se relacionar, mas sempre tem aquele estresse do dia a dia, de limpeza, enfim, isso sempre acontecia. A geladeira sempre vivia com sujo, produtos que venciam. O banheiro, às vezes, era uma briga para ver quem limpava, enfim. E o fato é que em Londres eu acabei, como eu fui para lá com visto de estudante, eu fui para conseguir um visto de estudante para estudar inglês, eu tinha uma permissão de trabalhar, se não me engano, 20 horas por semana, que era bem pouco. Eu consegui um emprego numa loja de bebidas, liquor store, que eles chamam, né? Vende vinhos, bebidas, enfim, cigarro. E trabalhava essas 20 horas e eu ganhava bem pouco, eu ganhava o suficiente para para eu sobreviver lá, para me manter. Isso foi um primeiro aprendizado que eu tive, que foi algo que me marcou muito, que eu valorizo bastante hoje. Eu acho que a gente precisa, e a gente precisa ter nosso tempo de qualidade, poder aproveitar a nossa vida e fazer coisas que a gente gosta. A minha limitação financeira lá
me impedia de aproveitar. O tempo que eu não estava trabalhando, eu ficava mais em casa, porque eu não tinha muito dinheiro. Não conseguia emprego, fiz alguns bicos até, cheguei a tentar algumas outras coisas assim, em vão. E o fato é que eu tinha esse dinheiro limitado e eu não tinha muito como gastar, não tinha muito como aproveitar. E eu passei a valorizar muito isso, aproveitar o tempo de qualidade. A gente precisa realmente trabalhar, a gente precisa focar, a gente precisa crescer, a gente precisa investir no nosso, na nossa evolução profissional e pessoal, mas a gente precisa ter tempo de qualidade. A gente precisa ter tempo de aproveitar com a família, aproveitar com os amigos, de se divertir. Isso é muito importante. Você precisa ter isso. Isso ajuda você a ter um desempenho melhor profissionalmente, ajuda você a ter ganhos maiores na sua vida. Então você precisa, e eu aprendi isso na pele, a gente precisa ter tempo de qualidade fazendo coisas que a gente gosta de fazer. Essa foi a primeira lição muito mais importante, não sei se mais importante, mas muito importante que aprendi em Londres. Em Londres, não sei se vocês conhecem, quem já teve a oportunidade de ir lá, de ir para lá, ela tem uma peculiaridade muito interessante, que é desses países que são mais no extremo norte ou extremo sul, onde o verão, o dia é muito comprido e no inverno a noite é muito comprida. Como eu cheguei lá no final, tinha acabado a prova, foi no final do verão e saí de lá antes do verão, que eu passei parte do verão na Itália, eu peguei a parte do inverno muito forte em Londres. E o inverno em Londres ele é desafiador porque eu saía de casa cedo, estava escuro, e voltava de casa para casa do trabalho, estava escuro, e era tudo muito escuro e muito frio. E as pessoas têm uma característica mais fechada, o que era muito difícil para mim na época, porque eu morava na praia, morava em Balneário, Floripa, e eu sempre gostei muito dessa interação, sempre tive isso muito forte, e as pessoas lá eram muito fechadas, eu estranhei muito isso. Para mim foi bastante difícil, foi bem interessante conseguir compreender, entender os diversos, as formas como as pessoas são, dependendo da região. O fato é que acabei morando em Curitiba, que se você for ver, tem características bem parecidas com Londres. Eu acho que são cidades bem parecidas, principalmente na questão das pessoas. As pessoas são muito fechadas, muito reservadas, enfim. Mas essa lição também aprendi lá que as pessoas variam, as pessoas mudam, as pessoas são diferentes, dependendo de onde vai, dependendo das circunstâncias, dependendo do clima. A falta do sol faz com que as pessoas sejam mais fechadas, né? Existem estudos que falam sobre isso. Então, isso me marcou muito dentro da minha experiência lá e foi um impacto muito forte para mim. Eu até tive um pouco de dificuldade de conseguir entender, de conseguir me acostumar com isso. Então, foi muito interessante para mim, foi muito rico, foi um aprendizado muito profundo que tive lá em Londres. E também em Londres eu tive um pouco da experiência que eu vivi nos Estados Unidos. Foi um pouco inversa, foi invertido, mas foi a mesma experiência da comunicação, a importância da comunicação e como a comunicação ela acontece de diversas formas. O fato é que nessa casa que eu morava tinha alguns quartos, se eu não me engano era 4 quartos, mais a sala que era utilizada de quarto também, ou 3, enfim. Acontece que tinha bastante rodízio das pessoas que moravam na casa, fora eu, minha namorada, mais um casal de amigos nossos e uma outra brasileira que acabou saindo depois. Nos outros quartos rodiziava muito, então a gente morou com pessoas da Austrália, pessoas da China, pessoas da França, e certa feita a gente vieram 2 italianos para morar com a gente, eles iam ficar no quarto lá, os 2 italianos ficaram por um período. Um deles era bartender, trabalhava como bartender, e o outro não trabalhava, ele estava lá viajando, enfim. E aí o que que acontece? Esse cara que não trabalhava, que estava junto com o outro, ele, ele ficava muito em casa, porque ele não trabalhava, ele estava em Londres, o outro estava só juntando um dinheiro, porque a princípio eles iam para a Austrália. O objetivo deles era ir para a Austrália, passar um tempo na Austrália. E eu fiquei muito amigo desse cara, porque eu ficava bastante em casa quando eu não estava trabalhando, como eu falei, eu trabalhava menos horas, quando eu não trabalhava eu estava em casa, e a gente ficava sempre muito em casa. E a gente começou a ter uma amizade muito forte, só que o cara não falava nada de inglês, zero. Zero, nada, nada, nada. E eu também não falava italiano. E essa experiência foi muito louca, porque era muito engraçado. A gente começou
conversar, começou a se comunicar, a gente começou a falar diariamente, e a gente fazia desenho, e a gente fazia mímica, e a gente fazia. Desenho era muito desenho, a gente fazia muito desenho. E foi muito legal, a gente pegou uma amizade muito forte. E ele gostou muito de nós, ele gostou da minha namorada, dos outros brasileiros que moravam na casa. E o fato é que eles gostaram tanto, tanto de nós, que eles acabaram vindo para o Brasil ao invés de ir para a Austrália. Os dois brasileiros vieram para Florianópolis. Meu pai recebeu eles em Florianópolis, minha família recebeu eles em Florianópolis. Eles ficaram hospedados lá na Barra da Lagoa, iam ficar por, sei lá, semanas, acabaram ficando, se não me engano, 3 meses, 2 ou 3 meses em Floripa, morando na Barra da Lagoa, e se apaixonaram pelo Brasil, amaram o Brasil, enfim, conheceram todas as praias, conheceram todos os lugares, minha família ciceroneou eles e trouxe eles para dentro de casa, foi uma experiência muito bacana. Eles ficaram um tempão no Brasil, conheceram todos os meus parentes, conheceram Florianópolis, amaram Florianópolis. E foi muito legal, foi uma amizade muito forte que a gente teve, que a gente fez. E depois eu acabei indo para Itália e fui para casa dele, fiquei um período na casa dele, lá em Roma. Ele me levou para conhecer toda a cidade. Conhecemos Roma e foi uma experiência legal porque ele era romano próprio, né, como ele diz, romano próprio, nascido, criado em Roma, torcedor do Roma, fui assistir jogo do Roma. Então foi uma experiência muito legal, uma experiência muito rica que mistura um pouco das duas coisas que eu falei, tanto da comunicação, que eu acabei virando e me comunicando com ele, também do network, fiz uma amizade e tive a oportunidade de conhecer Roma realmente dentro da sua essência, com um cara de lá que me mostrava todos os detalhes, todas as nuances, todas as coisas. E assim também ele veio para cá e conheceu toda a minha família, então foi uma experiência muito legal, foi um aprendizado muito rico, eu criei um vínculo muito forte com eles. Acabamos perdendo contato, enfim, não consigo mais, nunca mais tive contato, mas o fato é que foi uma experiência muito engrandecedora. E como eu falei, eu não falava nada, eu acabei aprendendo um pouco italiano, comecei a entender, comecei a me virar. E eles aprenderam português, começaram a falar português, já voltaram falando português. Então foi uma experiência muito, muito rica. E fala também um pouco, e traz também um pouco um insight da imersão. Né? Quando você emerge naquilo, quando você vive intensamente, aquele aprendizado, de certa forma, ele acontece. Eles ficaram uns meses no Brasil, voltaram falando português. Ele parecia que falava português, falava gíria, falava palavrão. E foi muito engraçado quando ele voltou do Brasil. Então a imersão ela faz com que vire uma chave, chega um momento que a tua cabeça vira e parece que o troço funciona. E assim também, agora falando, me lembrei do inglês, foi a mesma chave que eu estava no inglês, eu me lembro bem o dia que eu estava dirigindo para a escola e estava tocando uma música Losing My Religion do R.E.M. E eu fui olhando e aquela música sendo tocada na rádio, eu comecei a entender tudo que o cara falava e me virou a chave que eu estava aprendendo a falar inglês e foi muito legal, foi muito louco. Foi mais ou menos isso, a imersão que faz aquela virada de chave na nossa cabeça no aprendizado. Então essa foi uma das maiores lições que eu tive de conseguir aprender e conviver e me relacionar e foi um ganho sensacional que eu tive lá em Londres, uma experiência única que eu vou guardar para o resto da minha vida na minha memória. E morei em Londres, como eu falei, morei em Londres por 9 meses. Foi uma experiência interessante e desafiadora. E ao mesmo tempo eu estava um pouco chateado, um pouco incomodado porque eu não consegui ganhar dinheiro, não consegui aproveitar muito. E o fato é que o meu primo me ligou certa vez, falou, ó, tô aqui na Itália, ele trabalhava embarcado, sempre trabalhou embarcado em navios, falou, tô aqui na Itália, o meu barco tá aqui, o navio que eu trabalho tá, o veleiro que eu trabalho tá aqui atracado e tem vaga para trabalhar. Quer vir para cá? Eu consigo um emprego para ti. E aí eu fui, larguei tudo e fui para Itália. Fui morar lá, fiquei na Itália, morei em Viareggio por 3 meses trabalhando no barco e ganhava um dinheiro legal, ganhava 10 euros por hora, trabalhava 8 horas por dia, ganhava 80 euros por dia. E era um trabalho bem pesado, não estava porão, enfim, ia fazer todo tipo de serviços que precisava, mas foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Tive a oportunidade de conhecer a Itália depois, viajei, como eu falei, fui para casa do meu amigo, aprendi um pouco italiano, aprendi um pouco da cultura local, consegui conhecer alguns lugares e tive uma felicidade de poder
perceber as diferenças, porque em Londres o clima era mais fechado, era mais frio, chuvoso, as pessoas eram mais fechadas. A comida em Londres não é muito boa, não tem uma culinária, tem culinária no mundo todo, mas a comida é mais junk, fast food, a gente comia, era mais difícil de conseguir. Na Itália não, na Itália a comida era boa, as pessoas eram felizes, era muito sol, o clima era muito bom, então foi uma mudança muito interessante, foi uma mudança brusca, que eu estava de um estado mais introvertido, mais fechadão, para uma coisa mais extrovertida, mais alegre, mais dentro daquilo que eu estava já acostumada por ser do país, né, por ser aqui de um país tropical que a gente chama. Então isso foi muito interessante, foi muito rico para mim voltar e poder vivenciar essa experiência na Itália. E a experiência mais marcante que eu tive na Itália foi quando eu fui viajar pela região de Toscana com meu primo. A gente foi passear, fomos conhecemos vários lugares, ficamos em hotéis legais, comemos muito bem, conhecemos cidades sensacionais, Lucca, Siena, cidades medievais, foi uma experiência incrível. Mas o que me marcou muito é que na época eu não bebia vinho, eu não gostava de vinho, achava vinho ruim, odiava vinho, não conseguia, não suportava tomar vinho. E certa vez, né, num desses passeios, a gente foi numa vinícola que chama Castelo de Banfi. É a maior vinícola, a melhor vinícola à época, pelo menos foi me dito isso, da uva Brunello de Montalcino. É uma uva específica lá da Itália, e essa vinícola é uma das maiores, se não a maior, dessa uva específica. E fomos na vinícola, é um castelo no topo uma colina, assim, é lindo, um lugar sensacional. E foi onde eu tive uma experiência que transformou a minha vida lá no hotel, nessa vinícola, a gente estava conhecendo, passeando e tal, e tinha uma degustação. E meu primo falou: Ó, vamos tomar esse vinho aqui, vem tomar, vem conhecer. Eu falei: Não, não vou tomar vinho, não gosto, não curto isso, não gosto de vinho. Ele falou: Toma esse vinho aqui. Eu tomei o vinho. Não era nem um Brunello, acho que era um Cabernet, mas o fato é que eu sei que eu tomei aquele vinho e foi uma das melhores sensações que eu tive na minha vida. O vinho era maravilhoso, ele desceu perfeito, redondo, e eu pensei: caramba, que experiência! A partir daquele momento eu passei a apreciar, entender e ver o que é um bom vinho, conhecer um bom vinho e apreciar. A partir daquele momento que eu comecei a realmente me dedicar e gostar muito de vinho. E era um vinho maravilhoso, era um vinho muito bom. E aí, o aprendizado que eu tive, que é a, a reflexão que eu quero trazer, é que nós precisamos ter experiências, viver experiências, conhecer as coisas, estar aberto a conhecer, estar aberto a vivenciar novas experiências, para a gente poder ter parâmetro. Para você poder julgar alguma coisa, você precisa de parâmetro. Qual que é o parâmetro que você tem utilizado? Qual o parâmetro que você tem utilizado para avaliar a sua formação em Pilates? Qual o parâmetro que você tem utilizado para avaliar o seu desempenho dentro do seu negócio? Você precisa ter parâmetros. Tendo parâmetros, você consegue avaliar a eficácia, a eficiência de uma estratégia, você consegue avaliar a qualidade da sua aula, você consegue avaliar o seu desempenho como profissional e como empresa. É importante você ter isso. Isso é muito forte, isso é muito rico. Você precisa ter parâmetros claros e para isso, você precisa conhecer o máximo possível de técnicas, de cursos, enfim, você precisa se aprofundar e ter uma vivência, estar aberto, com a cabeça aberta para conhecer novas coisas, para se inteirar e buscando sempre novos conhecimentos, que isso vão te dar um embasamento para você ter cada vez mais parâmetros para você poder avaliar e ver e medir o desempenho do seu negócio. Então é importantíssimo isso. A lição que eu tive é que eu aprendi o que era vinho somente no momento que eu bebi um bom vinho. A partir dali, eu entendi realmente o que era bom. Eu consegui separar e consegui distinguir o que era bom do que era ruim. E a última e talvez a lição mais impactante, mais forte que tive
na minha vida, dentro das minhas experiências internacionais, sem sombra de dúvida, foi uma das lições e experiências mais marcantes da minha vida. Foi quando eu retornei da Itália para Londres, porque quando eu fui para Londres eu comprei uma passagem de um ano, eu fui para estudar, enfim, então a passagem tinha de um ano e de volta, que era o prazo que eu pretendia ficar. E o fato é que depois de 6 meses, eu consegui um visto de 6 meses, depois de 6 meses eu fui renovar meu visto e não consegui renovar. Eu acabei ficando ilegal por mais uns 3 meses em Londres e fui para a Itália. Fui para a Itália, trabalhei e tal, tal. Tive que voltar para Londres porque o meu voo para o Brasil saía de Londres. Quando cheguei em Londres, voltando da Itália, parei na migração e comecei a ser questionado. Eu tinha bolado uma estratégia, uma história maluca, mas acabou que não convenci e não fui convincente na minha história. O fato é que fui levado para um quartinho, comecei a ser interrogado, tiraram fotos minhas, enfim. E foi uma situação desesperadora. Me senti como talvez nunca tinha sentido na vida, me senti como um criminoso, me senti fazendo algo muito errado. Fui para uma sala onde tinha um monte de estrangeiros, indianos, enfim, pessoas que estavam ali provavelmente numa situação irregular também. E aquela situação foi, sem sombra de dúvida, uma das situações mais impactantes. Nunca senti tanto medo na minha vida. Começaram a reviar minhas malas, começaram a revirar minha carteira, pegar os telefones, começaram a me interrogar, falaram que ia para a imigração, pá, pá, pá. E aí o fato é que passou um tempo, eu já nem sabia o que ia acontecer, nem tava, não tinha muita noção do que poderia, o que iria acontecer comigo. Eu estou numa salinha, o cara me interrogando e tal, daqui a pouco vem o cara que me parou na imigração, entra na porta e fala, ó, recolhe as coisas dele que nós vamos mandar ele de volta para a Itália. Enfim, fui deportado de volta para a Itália. Como eu tinha chego da Itália, não consegui entrar em Londres e me mandaram de volta para a Itália. E essa sensação foi uma sensação muito ruim, porque fui escoltado até o avião. Eles tinham meu passaporte dentro de um saquinho, um saco marrom de papelão. Entregaram para o almoço, sentei nas primeiras fileiras. E depois, no meio do voo, eu fui dar uma olhada ali para trás. Eu vi que estava todo mundo olhando para mim, estava todo mundo comentando. E era, enfim, foi uma situação muito desagradável, uma situação muito marcante. E eu me senti realmente muito mal. E o aprendizado que eu tive, eu acho que a gente deve sempre. Eu aprendi na marra que a gente tem que tentar fazer tudo dentro da legalidade. A gente não pode querer burlar o sistema, a gente não pode querer ser esperto, e a gente tem que tentar fazer as coisas dentro do que é permitido, dentro do que é possível. Porque realmente foi uma situação desesperadora para mim. Achei que ia ser preso, nem sei o que passou pela minha cabeça. E o mais engraçado é que quando eu cheguei de volta na Itália, eu não consegui entrar, tive que explicar o que, que aconteceu. E aí o cara da imigração pediu para eu esperar um pouco, falou assim, espera aqui do lado, porque a gente vai precisar conversar contigo. Eu estou esperando, e nisso veio um policial, o policial estava ali, a gente começou a conversar comigo, e aí, o que aconteceu, tal, comecei a explicar, o que tal, o que tinha acontecido. Enfim, fui com esse policial para essa salinha, chegou nessa salinha, começaram a me interrogar, mexeram nas minhas coisas, revistaram minhas coisas de novo, me perguntaram o que aconteceu, eu falei, olha, não, eu tava lá, morei lá, tal. E disse, mas por que você ficou legal? Eu falei, por causa da minha mulher, eu tinha uma namorada, tenho uma namorada, não queria sair e tal. E eu sei que em certo momento ali no calor da discussão, o guarda que tinha ficado comigo ali do lado, conversando, começou a me defender. Ele falou, brasiliano, futebol, Pelé, e quis me dar uma chance, quis me ajudar. Enfim, depois de muito tempo, muita discussão, os caras da migração falaram, pega tuas coisas, entra aí, tu tem uma semana para dar teu jeito e ir embora. Se a gente te encontrar por aqui, tu vai ser preso. E fato é que eu fiquei mais uns 15, 20 dias, tive que dar um jeito de mudar minha passagem, paguei uma tarifa, mas fato é que eu consegui sair da Itália e voltar para o Brasil. Então foi realmente uma experiência muito louca, foi uma experiência muito forte para mim, foi realmente algo que marcou a minha vida, foi algo que realmente eu não vou esquecer e que me trouxe um aprendizado muito grande de fazer as coisas dentro da legalidade, fazer as coisas dentro do que é certo e fazer as coisas dentro do que é permitido, sem querer dar um jeitinho, sem querer bolar o sistema, porque com certeza isso não leva a nada, isso só vai trazer prejuízo. Eu, graças a Deus, ainda consegui voltar e está tudo certo. Não sei se posso voltar para Londres, nunca mais tentei. E espero, nem tenho pretensão de voltar, mas a lição ficou.
e eu nunca mais vou me esquecer, vai ser uma lição que guardei pro resto da vida. Essa é um pouco da minha história, espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais vídeos falando um pouco de outras histórias da minha vida, mas esses foram os aprendizados que eu tive nas minhas experiências morando fora do país. Um grande abraço. Antes de terminar, se inscreva no canal, deixa seu comentário, compartilha, comenta, ativa a notificação que tem conteúdo toda semana aí para você. Até mais.